Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. E aos que nos acompanham pelas mídias sociais, sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam nas nossas mídias, curtam as nossas mídias. Inicialmente, para aqueles que estão em casa, nós vamos fazer, e para os que estão presentes também, uma prece inicial. Os que estão em casa, se quiserem e puderem colocar uma vasilha com água para ser fluidificada, pode ser feito. Então, elevando o pensamento em Deus, em Jesus, nos nossos mentores, e pedindo que eles nos guiem, nos intuam e nos protejam, que possamos, no estudo desta noite, sermos um pouco mais esclarecidos. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. A mensagem doutrinária desta noite é a lei do progresso, está no Livro dos Espíritos, nas questões de 776 a 802. A lei do progresso é inflexível. O homem não pode ficar na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência reservou para ele, para nós. Ele se instrui pela força das coisas. Todas as coisas estão nos instruindo e nos fazendo progredir. Há duas espécies de progresso que se apoiam, mas que não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. O progresso intelectual atingiu um grau muito grande, espetacular mesmo. Muito falta para que o progresso moral chegue no mesmo nível, no mesmo patamar. Comparando-se os costumes que nós tínhamos de séculos atrás com os costumes que nós temos hoje, nós vemos que tivemos um grande progresso, tanto intelectual quanto moral. Não tem como negar essa evolução. O progresso alcançado pela humanidade representa um esforço evolutivo de milênios. A evolução é fruto do tempo. O progresso é sempre cumulativo, tanto moral quanto o intelectual. Está sempre somando alguma coisa, de experiência em experiência, sempre repetidas. Alarga-se o poder da mente e sublimam-se as manifestações da alma, que cresce no conhecimento e aprimora na virtude. O progresso é resultado do esforço individual. Quanto maior for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados. O progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho. E como existe a lei do livre-arbítrio, são livres, cada um, para fazer o que quer. Cada um trabalha no seu adiantamento, com maior ou menor atividade, de acordo com a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, consequentemente, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros retardam e ficam paralisados nas fileiras inferiores. São eles próprios os autores da situação. E Cristo já deixou escrito isso a cada um segundo
as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que adianta tem o mérito do esforço, esse esforço próprio. O progresso intelectual e o progresso moral raramente caminham juntos. Mas o espírito que não consegue, em determinado tempo, esse progresso, ele vai alcançar em outro, de forma que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. É por isso que se vê, muitas vezes, pessoas inteligentes, mas de pouca moralidade. E o contrário também acontece, pessoas muito moralizadas e pouco intelectualizadas. É por isso que a reencarnação é necessária. É necessária ao duplo progresso, tanto moral quanto o intelectual. O progresso intelectual atinge pela atividade obrigatória do trabalho e o progresso moral pela necessidade de intercâmbio entre as pessoas, dessa troca entre si. A vida social é que desenvolve as boas ou as más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência e, por aí afora, tudo o que constitui o homem de bem ou o perverso tem por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. De acordo com os diferentes graus evolutivos existentes na humanidade terrestre, compreendemos que uma só existência corporal é insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar todo o mal que lhe sobra. Deus, que é soberanamente justo e bom, dá ao espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir o seu objetivo. E esse objetivo é a perfeição. Para cada nova existência, cada nova reencarnação, o espírito tem conhecimento adquirido em existências anteriores. Cada existência é assim um passo avante no caminho do progresso. E é importante considerar que o espírito progride tanto na erraticidade quanto no plano físico, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia ter aqui como encarnado. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso pelos quais o espírito tem que passar. Passar alternadamente, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual. É possível reconhecer, mesmo numa criança, a soma de progresso que o espírito adquiriu. Basta a gente ver as tendências que essa criança tem, tendências instintivas e ideias que já vieram com ela. Essa observação nos esclarece por que existem crianças que se revelam boas em um ambiente que só tem maus exemplos, ao passo que outras, instintivamente, são viciosas em um meio em que só recebe bons conselhos. Essas crianças refletem o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias que trouxeram são resultado do progresso intelectual. Devemos entender que não existem obstáculos ao progresso intelectual.
conforme a doutrina espírita nos explica. Mas o mesmo não se dá com o progresso moral. Porque o progresso moral tem um grande obstáculo, na verdade são dois grandes obstáculos, o orgulho e o egoísmo. O progresso intelectual ativa o desenvolvimento da ambição e o gosto das riquezas, que estimulam o homem à pesquisa para o esclarecimento do espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Quando nós atingimos um grau intelectual muito grande, nós temos a tendência de buscar as riquezas. E isso muitas vezes pode nos pôr a perder a nossa encarnação atual, nos desmoralizando. O orgulho e o egoísmo, assim como todas as imperfeições, são capazes de retardar a marcha evolutiva da humanidade. Mas isto chegará a um fim, porque Deus reserva ao ser humano um estado de plenitude espiritual. Esse estado de plenitude espiritual é bem-aventurado. Mas, por enquanto, nós nos encontramos aqui, no processo evolutivo, que a lei do progresso dá. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos que já conseguiram progredir, tanto moral quanto intelectualmente. A humanidade tem realizado muitos progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a esses resultados do ponto de vista da ciência, das artes e do bem-estar material. Se nós olharmos para o nosso passado, nós vemos que nós, há poucos anos, há cerca de 500 anos, o Brasil estava sendo descoberto. E nesses 500 anos nós podemos entender tanto a nossa evolução moral quanto material. Mas ainda tem um grande progresso a realizar, que é o de fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que vai assegurar o bem-estar moral, já que não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam. Os homens precisam melhorar moralmente também e elevar esses sentimentos de solidariedade, fraternidade e caridade. É preciso destruir o que aumente o egoísmo e o orgulho. Quando esse período vai marcar uma das fases principais da vida da humanidade. Aí é um progresso universal, um movimento universal que vai operar esse progresso moral. Uma nova ordem de coisas vai estabelecer-se, tende a esse estabelecimento. Os homens trabalham para isso, todos nós trabalhamos para isso. Tanto é que nós estamos numa casa espírita, numa reunião através das mídias sociais para nos moralizarmos, e esse é o nosso progresso moral. Muitas vezes, essa moralidade são penosas, são dolorosas, e levam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. É certo que quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões se acentuam, tanto as boas
como as más, a agitação dos encarnados e desencarnados se juntam e às vezes produzem perturbações nos elementos físicos. Explico isso aqui. Nós passamos por duas grandes guerras, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Tanto o nosso plano físico quanto o plano desencarnado passou por convulsões. Era necessário isso para que a humanidade evoluísse moralmente e, consequentemente, intelectual. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro, apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque nos mostra o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. O Espiritismo não cria a renovação social. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é a consequência inevitável. No mundo de expiações e provas como o nosso, sabemos que as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito, nunca bruscamente. As ideias vão evoluir. Precisa de geração em geração, e essas ideias se enfraquecem e acabam por desaparecer. Assim, é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação só com o tempo pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se abre. O Espiritismo mostra claramente isso. Moisés, quando tirou o povo hebreu do Egito, ficou 40 anos no deserto. Por que isso? Para que aquela geração progredisse moralmente, porque moralmente ela era muito atrasada. A aceitação dos princípios espíritas não faz as pessoas melhores. A melhoria do espírito vai ser quando a pessoa implementar as mudanças no comportamento, de acordo com o esforço individual. As mudanças vão garantir uma verdadeira transformação moral. Nesse sentido, os espíritos superiores nos alertam. Se o Espiritismo tem que determinar a transformação da humanidade, esse efeito ele só vai acontecer melhorando as massas gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não torna o sujeito melhor? Não adianta nada nós acreditarmos que existe um mundo espiritual se nós não nos melhorarmos. Essa crença vai tornar o sujeito melhor, mais suave e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. De que serve para aquele sujeito avarento ser espírita se ele continua sendo avarento? De que adianta ao orgulhoso ser espírita se ele conserva cheio de si? O que adianta ao invejoso ser espírita se ele permanece dominado pela inveja? Assim, poderiam todos os homens acreditarem nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionada. É preciso evoluir. Muitos esforços se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos, animados, estimulados e honrados, mais do que em qualquer outra época. Mas o egoísmo
continua a ser a chaga social, é um mal real, que se alastra por todo mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Devemos entender que a educação não é a educação literária, a educação da escola, é a educação da pessoa, daquilo que ela traz de berço e daquilo que ela evolui. Isso é a educação, não a educação escolar. O codificador do Espiritismo nos explica que o homem deseja ser feliz e é natural este sentimento. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender que no egoísmo está uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cobiça, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca desavenças, aniquila a confiança, a que obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício, o do orgulho, é incompatível com a sua felicidade e com a sua própria segurança. E quanto mais tenha sofrido por causa desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O próprio interesse a isso levará. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Combatendo os vícios e estimulando o desenvolvimento de virtudes, o Espiritismo oferece condições para influir no progresso da humanidade, promovendo uma era de renovações social e moral, pois a doutrina espírita é o processo libertador das consequências, das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. O progresso é uma lei natural, uma das leis morais que está no livro dos Espíritos. Nós reencarnamos para progredir. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se instruem. De tempos em tempos, reencarnam indivíduos que impulsionam o progresso, ou surgem fenômenos naturais encarregados de fazer o progresso ser acelerado. Hoje nós estamos sendo iluminados por lâmpadas elétricas. Foi preciso reencarnar um sujeito chamado Edison para que ele descobrisse isso. Alguns fenômenos naturais que aceleram o progresso da humanidade, nós estamos passando por ele agora, que é a pandemia de um vírus que foi denominado Covid. Os espíritos não pretendem acelerar o progresso por meio de prodígios e manifestações. Aguardam a vontade de Deus e que os homens se convençam pela razão. O fruto não pode vir antes da flor, tem que vir a flor antes para depois o fruto ser produzido.
O progresso intelectual realizado até o presente nas mais diversas proporções constitui um grande passo e uma marca na fase do avanço geral da humanidade, mas que sozinho é impotente para fazer a regeneração. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, tomando as paixões más. Somente esse progresso poderá fazer que reine entre as criaturas a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que derrubará as barreiras que separam os povos, que fará que caiam os preconceitos e se calem os antagonismos, ensinando os homens a se considerarem irmãos e se auxiliarem mutuamente e não destinados a viver uns à custa dos outros. Será ainda o progresso moral, ajudado pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, por isso mesmo, aceita por todos. Para finalizar, uma mensagem ditada por Bezerra de Menezes para a psicografia de Edivaldo Franco, intitulado Momento da Gloriosa Transição. Diz assim: estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não é mais possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus. Antes de mergulhardes na indumentária carnal, ou de servi-lo com abnegação e devotamento, prometestes que lhes seríeis fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício. Alargando-se os horizontes deste amanhecer, que viaja para a plenitude do dia, exultemos juntos, os espíritos desencarnados, e vós outros que transitais pelo mundo de sombras, mas, além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam à existência do corpo ou fora dele. Deveremos reviver os inolvidáveis da época do martirológio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstacularizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax. E, na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. É o que Bezerra nos disse.
E agora, agradeço a atenção de todos. Em casa, aquelas pessoas que ainda não colocaram a água para ser frutificada, ainda dá tempo. Portanto, já com o pensamento em Deus, em Jesus, façamos a nossa prece de agradecimento. Divino Mestre, pelos ensinos que nos proporcionaste nessa noite de hoje, nós agradecemos e que possamos, Senhor, progredirmos tanto intelectual quanto moralmente, lembrando que através do seu Evangelho é que nós nos melhoraremos, assim como melhoraremos a todos aqueles que nos cercam, porque através do intercâmbio nosso com nossos semelhantes, nós estaremos fazendo o que dissestes através do evangelista Marcos: ide e evangelizai e ensinai a toda a gente. Nós, Senhor, ainda instrumentos pouco afiados, estamos prontos para trabalharmos na sua seara. Esteja conosco, Senhor, nos proporcionando melhores dias. Que assim seja.